Vamos lá. Em 1958, ele contou como seria o futuro do planeta Terra. Esse título é mentira, né? Ele não tem nada a ver com o planeta Terra, mas vamos assistir aqui. Caso Arthur Berlet. Imagine o cenário. Interior do Rio Grande do Sul, década de 1950. Um homem simples, Arthur Berlet, leva uma vida comum como tratorista, com apenas o primeiro ano do ensino fundamental. Até que, de repente, ele desaparece sem deixar rastros por 8 dias. Quando retorna, traz consigo uma história que parece saída de um filme de ficção científica. Berlet afirma com convicção que foi levado para outro planeta. O que torna essa narrativa ainda mais intrigante é o nível de detalhes que ele descreve, tão avançados para a época que apenas hoje, mais de 70 anos depois, começam a fazer sentido. O que teria acontecido com esse homem comum? É impossível não se perguntar. Será que ele realmente viveu tudo isso? A história que ele contou quando voltou para casa é o que mais intriga, e você vai conhecer todos os detalhes agora. Então, já vai deixando o seu like, porque vem uma história boa. Quando Arthur Berlet voltou para casa, 8 dias depois do sumiço, revelou que havia sido levado ao planeta Akart, localizado a cerca de... Então, calma, mas Well, ter só ensino fundamental e falar outra língua não quer dizer nada, pô. Tem muito analfabeto que fala inglês nos Estados Unidos. Entendeu? Tu pode ser analfabeto e falar 2, 3 línguas, pô. Isso aí não tem problema nenhum. 65 milhões de quilômetros da Terra. Ele descreveu cerca de... Olha só, essa primeira informação aqui já me deslocou da realidade do conto do cara, olha só. Ou que havia sido levado ao planeta Akart, localizado a cerca de 65 milhões de quilômetros da Terra. Vamos lá. O planeta Akart era um planeta que ele disse que fica a 65 milhões de quilômetros da Terra. 65 milhões de quilômetros da Terra, eu falo um número assim, parece lonjão, né? Mas não é a distância nem daqui a Vênus. Desculpa. Daqui para Vênus. 65 milhões de quilômetros de distância é daqui para Marte, pô. Ou menos, tá? Para Vênus, acho que é 80 milhões de quilômetros. Então, e se for bilhões, ele falou milhões porque ele errou. Ele teve tempo de se retratar. Ele morreu, acho que na década de 90. Ele nunca se retratou. Ele sempre disse que era isso aí mesmo, tá? Ele sempre disse que era isso aí mesmo. Ele sempre confirmou e reconfirmou a história. Agora, deixa eu ver um negócio aqui. Qual a distância que um ano-luz percorre em quilômetros? Um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Um ano-luz equivale a quase 10 trilhões de quilômetros. Isto é exilado. Então, mas isso é exilado. Se ele tivesse errado de milhões para bilhões, digamos que fosse bilhões, ele errou. Bilhões. 65 bilhões de quilômetros, ele chegaria, sei lá, em Plutão. Sei lá, não sei. Deixa eu ver aqui. Qual a distância da Terra até Plutão em quilômetros? Porra, aparece até um número gigantesco. Júpiter. Tá vendo? Se o ano-luz tem 10 trilhões de quilômetros e ele tivesse 65 bilhões de quilômetros, ele chegaria longe, mas chegaria
a 1/4 da estrela mais próxima do sistema solar. Entendeu? Ele viajou 65 bilhões de quilômetros. Ele errou. De milhões para bilhões ele errou. Ele era bilhões. Ele chegaria quase. Não. Muito longe ainda. De 1/4 da estrela mais próxima da Terra. A galera fala as coisas e esquece de fazer as contas. Então, talvez ele nem soubesse em 1958 essa distância. Então, ele jogou um número gigante. E achou que, porra, era gigante. Mas não é gigante. Então, assim, a estrela mais próxima da Terra, tirando o Sol, está a quase 3,6 anos-luz. Isso daria, sei lá, 40 trilhões de quilômetros. 40 trilhões de quilômetros. Se ele tivesse viajado 65 bilhões, e não milhões, como ele disse, ele não chegaria nem ao dobro da distância, dobrar a distância de Plutão, sei lá, sabe? Ele tá muito perto do Sol. Aí fica o lance que eu comentei. Se esse planeta fica no próprio sistema solar, só que em outra dimensão, aí tudo bem. Imagina. Muito obrigado. Escaranaro, muito obrigado pelo Prime, 16 meses. Escaranaro, obrigado pelo Aí sub. sim, né? Imagina que a nave shifta para outra dimensão e essa dimensão aí fica um planeta lá que ele tem esse nome de Acarta aí, que é tipo Vênus ou tipo Marte. Aí sim, ficar esse 65 milhões de quilômetros faria sentido, entendeu? Mas ele teria que ir para outra dimensão para isso fazer sentido. Se você não acredita em outra dimensão, essa história já começa toda zoada, que é a distância que a nave percorreu. Mas vamos voltar aqui para continuar assistindo. Depois do... Quando Arthur Berlet voltou para casa, 8 dias depois do sumiço, revelou que havia sido levado ao planeta Akart, localizado a cerca de 65 milhões de quilômetros da Terra. Ele descreveu uma sociedade... Isso aqui tem tudo, é cachaça e mulher, porra. Ele sumiu 8 dias. tão avançada que parecia saída de um filme de ficção científica. Arranha-céus brilhantes se destacavam no horizonte. Veículos voavam suavemente pelos céus e toda a energia vinha diretamente da luz solar, em um sistema incrivelmente eficiente e sustentável. Entre as inúmeras inovações que presenciou, Arthur falou sobre tecnologias que só seriam compreendidas décadas depois. De forma inacreditável, ele mencionou chamadas de vídeo, algo inimaginável em sua época, e o uso do silício monocristalino para criar. Eu procurei aqui, a distância da Terra para Plutão é de 7,4 bilhões de quilômetros. 65 milhões de quilômetros não chega nem, porra, o cara chega só até Vênus ou Marte. Mas ele tá vendo aí, ó, os alienígenas são desenvolvidos. Nável em sua época, e o uso do silício monocristalino para criar painéis solares. Mas como tudo isso teria acontecido? Bem, vamos voltar para o dia 14 de maio de 1958. Arthur Berlet, que trabalhava como tratorista, também tentava ganhar a vida como fotógrafo ambulante, atravessando o interior do Rio Grande do Sul para registrar momentos especiais de famílias simples. Naquela noite, ele estava na localidade de Natalino, voltando para a cidade de Sarandi, onde vivia. Algo inesperado aconteceu. Ele perdeu o ônibus e, sem pensar duas vezes, decidiu percorrer os 18 quilômetros a pé. Ele caminhava pela estrada de terra, silenciosa, escura e solitária, quando de repente, uma luz intensa brilhou entre as árvores. Arthur ficou desconcertado e rapidamente se viu imaginando que o brilho vinha de um tesouro escondido pelos maragatos na época da Revolução Federalista, uma lenda antiga daquela região. O que ele não sabia é que aquele encontro mudaria sua vida para sempre. Ele contou que, movido pela curiosidade e pela adrenalina do momento, atravessou a cerca de arame farpado e, ao dar os primeiros passos em direção à luz, se deparou à sua frente com um objeto redondo e luminoso
com cerca de 30 metros de diâmetro, que brilhava intensamente. Sem hesitar, ele se aproximou. De repente, 2 vultos surgiram na penumbra e, antes que pudesse reagir, um jato de luz tão forte o envolveu que o fez perder a consciência. Quando finalmente acordou, o que viu o fez duvidar da própria sanidade. Estava deitado em um ambiente que parecia refrigerado, algo que mais parecia uma sala de hospital, mas com uma sensação estranha no ar, como se o tempo ali fosse diferente. Inicialmente, pensou que estivesse a bordo de um navio, mas logo percebeu, não estava em qualquer lugar que ele conhecia. Completamente atordoado, tentou se comunicar em português, mas suas palavras pareciam ser engolidas pelo ar. Foi então que ele recorreu ao alemão e meteu um, vou falar alemão, porque ninguém fala português aqui. Aí falou alemão, aí entenderam ele. Idioma que aprendera com seus pais em casa ainda criança. Para sua surpresa, e as pessoas ao seu redor reagiram. O ambiente que antes parecia tão estranho e distante começou a se tornar um pouco mais familiar. Ele soubera que estava em Akart, um planeta muitíssimo distante da Terra, que parecia muitíssimo distante não, bem perto inclusive, né? Surreal. Uma cidade completamente moderna e totalmente desconhecida. Prédios altos com uma luz própria se erguiam ao seu redor, enquanto ruas estreitas estavam cheias de pessoas, todas com aparência pacífica. Inferno, imagina um prédio com luz própria. Vá se fuder, meu irmão. A lâmpada fosforescente gigante. Tá maluco, pô? E distante. Mas o mais impressionante ainda estava acima de sua cabeça. Veículos voadores cortavam o céu, como se a gravidade não tivesse leis naquele lugar. Os arcadianos... Eu não sei se essa figura desse veículo voador é o que o cara desenhou ou como ele explicou e alguém fez por IA. Porque, na moral, se o veículo voador do planeta do ZT for assim, vai se fuder, não tem imaginação nenhuma, porra. O explicaram que os carros voadores eram movidos à energia solar e, naquele momento, Arthur não conseguiu compreender como isso poderia ser possível. Durante sua estadia, Arthur testemunhou e vivenciou coisas que pareciam impossíveis, além dos carros solares deslizando silenciosamente pelas ruas. Ele ficou boquiaberto ao perceber que as pessoas se comunicavam através da televisão. Depois, soube pelos arcadianos que eram telefones que permitiam chamadas de vídeo. Isso era impensável, já que a primeira e muito arcaica chamada de vídeo foi realizada somente 12 anos depois, feita pelo então prefeito de Pittsburgh, na Pensilvânia, para John Harper, CEO da Alcoa. Mas o mais impressionante foram os trens de levitação magnética, que flutuavam sobre os trilhos com uma suavidade indescritível. Curiosamente, os primeiros trens movidos dessa forma só iniciaram os testes nos anos 80 e, até hoje, não foram completamente desenvolvidos. Arthur também viu armas poderosas, capazes de disparar raios letais com precisão mortal. Aí eu fico perguntando por que os aliens falaram assim: aí Arthur, chega aqui, vou te mostrar as armas pica. Tipo, caralho. Deia! Muito obrigado pela raid, Deia! Seja muito bem-vinda! A galera tá chegando com a Deia. Deia aí, ó. 12 horas de live, meu Deus, Deia. Foi que foi, hein? Muito obrigado pela galera. Nina, olá! Galera, muito obrigado pela raid. Estamos aqui hoje. Lina_Machado, obrigado pelo sub. Fala, Jaca. Olá, olá. Obrigado, Lina, pelo mais um mês, Lina. 26 meses. Muito bem-vindo. Boa noite, ideia. Estamos aqui assistindo coisas sobre alienígenas. Esse aqui é um caso de um camarada chamado Arthur Berlet, que foi abduzido lá em 1958. Ele conta, escreveu um livro sobre isso. E a história é que tem muitos furacos nessa história. Tem muitos furacos.
Tipo, ele disse que foi para muito longe da Terra, muito longe, é 65 milhões de quilômetros. No espaço, 65 milhões de quilômetros é como daqui em Marte, pô. É tipo daqui em Vênus, 65 milhões de quilômetros. É muito perto, pô. Não dá nem pra sair, da vizinhança da Terra, quanto mais do sistema solar. Aí o cara tá falando aqui que os ETs mostraram, né? Ele pode ter visto os prédios, visto o trem, óbvio e tal. Mas por que os ETs foram mostrar armas altamente tecnológicas pra ele? Do nada o ET, chega aqui, tu é alemão, né? Tu é alemão. Aí tem as armas pica aqui, menor. Vamos ver as armas aqui. Ele, caralho, tu tá dando tiro. Pô, não tem motivo pro ZT ter sacado a pistola e mostrado pra ele. Capazes de disparar raios letais com precisão mortal e um dispositivo capaz de tornar espaçonaves invisíveis, como se desafiassem as leis da física, recursos que provavelmente surgirão em um futuro próximo. Ele também relatou que, naquele lugar, seu corpo parecia diferente. Era como se fosse mais leve. Isso aqui, a história dele é legal, mas é aquilo. Eu acredito? Não acredito. Mas a possibilidade dela ser real existe. Como eu disse, se você acredita em várias dimensões, os ETs podem ser de outra dimensão. Por isso que ele foi a 65 milhões de quilômetros. E o planeta fica aqui do nosso lado. Ele só mudou de dimensão, entendeu? Dá pra ser? Se você acreditar com muita vontade, dá. Mas a história dele é boa. Né? Por exemplo, ele tá falando aqui agora que o corpo dele se sentia mais leve e ele sentiu que cresceu um pouco. Porque a gravidade desse planeta deve ser menor do que a gravidade da Terra, por exemplo. Seu corpo parecia diferente. Era como se fosse mais leve, tornando-se difícil até mesmo mantê-lo ereto. Seus ombros, que antes pareciam normais, pareciam ter aumentado de volume. Arthur também ficou surpreso com a água de Akart. Ela era incrivelmente leve, quase etérea, e mal tocava sua pele. A sensação de beber aquela água era quase indescritível, e ele precisou ingerir quase 1 litro para matar sua sede. As roupas que... Não sei o que quer dizer água mais leve, não sei se é porque a gravidade é menor e a água parece diferente. Não tenho ideia, não sou químico, né? Mas deve ter variações químicas na água que deixa ela mais pesada ou mais leve. Com certeza tem essas variações químicas, porque dá para fazer isso com a água aqui na Terra. Nesse planeta a água deve ser um pouco, deve ter uma variação ali no H2O, né? Deve ser uma água um tanto mais leve. E aí ao beber parece diferenciada. Precisou usar água-voz. Akart eram igualmente incomuns, especialmente os sapatos com molas nos solados, que pareciam dar-lhe uma leveza nos passos, impulsionando sua caminhada. Isso nos faz lembrar os tênis com molas de silicone, uma tecnologia recente, usada principalmente por atletas. Mas nem tudo em Akart era tão encantador. Apesar das Lembrando que isso aqui foi em 1958 que ele descreveu, então não tinha. Inovações tecnológicas e do ambiente futurista, Berlet não se agradou da comida local. Ele descreveu os pratos como insossos ou com pouco sabor. No entanto, a carne de gado de Akart os surpreendeu. Ela vinha de animais que pareciam muito maiores do que os que temos aqui. O tamanho do bolsonarista. E o sabor era surpreendentemente bom. O gado absurdamente grande nos remete às tecnologias de nutrição usadas atualmente, que tem... Tá vendo? Esse ET dele aí não é ET vegetariano, não. O ET come carne, tá vendo? Resultado em animais maiores e mais produtivos, capazes de fornecer maior quantidade de carne. Durante seu tempo no planeta, Arthur soube que os habitantes de Akart demonstraram interesse pela Terra, mas não tinham intenção de invadi-la. Eu não sei se vai falar nesse vídeo aí, mas eu lembro que os ET levaram ele embora porque confundiram ele com agricultor. Os ETs vieram aqui na Terra para pegar trigo. Porque o trigo, acho que é trigo, do planeta deles é meio merda, um trigo meio ruim de gosto. E aí eles pegaram o trigo da Terra,
Só que eles não conseguiram plantar o trigo direito lá no planeta deles. Aí eles vieram aqui, olharam o Arthur de boberote e falou, pô, pega esse cara que é fazendeiro. Aí o Arthur, pô, não sou fazendeiro não, mané, sou tratorista. Falaram, caralho, mané, a gente nem podia te sequestrar, a gente sequestra, vai dar mó B.O. pro meu chefe que falou que a gente não podia sequestrar ninguém. Aí quando sequestra alguém, ainda sequestra alguém errado. Puta que pariu, esse ET se fudeu. Esse aí segurou uma pica no relatório. Mas eles queriam a ajuda de um agricultor para plantar trigo lá no planeta deles. Planejavam esperar que os humanos se destruíssem em guerras nucleares. Para então, olha lá. Os ETs tinham interesse na Terra, no planeta Terra. Mas eles não podiam invadir a Terra, não. Então eles estavam esperando a gente se matar em guerra nuclear para depois vir limpar a Terra e ficar com o planeta para eles. Interesse pela Terra, mas não tinham intenção de invadi-la. Planejavam esperar que os humanos se destruíssem em guerras nucleares, para então reverterem os danos e colonizarem o planeta. Foi informado de que... Regra do menor esforço. Ah, isso aí. Eles vão se linguiçar daqui a pouco, pô. Deixa essa porra quieta aí. Quando a gente voltar, já tá tudo vazio. Que sua abdução foi um acidente. Aí, ó. Pois, de acordo com as regras de Akart, eles nunca deveriam interagir com os terráqueos, nem ser vistos ou ameaçar ninguém da Terra. Disseram que faziam muitas viagens ao nosso planeta e naquela noite em que encontraram o homem, estavam coletando sementes de trigo que tentavam cultivar em Akart, mas sem sucesso até aquele momento. Como foram flagrados por Arthur, o comandante da nave confundiu-o com um agricultor e julgou que ele entendesse de plantação. Por isso, acabaram levando o tratorista para servir como uma espécie de consultor. A jornada de Arthur de volta à Terra foi uma experiência única, com uma viagem que durou 36 horas, fazendo uma parada em uma estação espacial próxima a Akart, um lugar que parecia um ponto de transição entre dois mundos. Finalmente... Aí, ó. Essa frase aí me deixou com a pulga atrás da orelha nessa parada. Um ponto de transição entre dois mundos. Isso me fez pensar sobre dimensão. Isso me fez pensar que aquilo ali era tipo onde eles mudavam de dimensão, ó. Shiftavam de uma dimensão para outra. E aí na outra dimensão eles chegavam na Terra. Como eu já falei para vocês aqui, eu tenho essa teoria das múltiplas dimensões. Isso é, que a maioria, eu até acredito que tem ET que vem de fora do sistema solar, tá? Mas a maioria dos ETs que frequentam a Terra, por exemplo, são ETs do próprio sistema solar, só que de outra dimensão, de outras dimensões, não só de uma, de várias. Então, tipo, os ETs eles mudam de dimensão, tipo, o ET mora no planeta que seria Marte. Ashtar Sheran mandou R$5. O recruta só tinha um trabalho e ainda fez errado. Anos depois, outro recruta perdeu o pet em Varginha. Não é só na Terra que se tem bisonho. O cara tinha um trabalho e fez errado, pô. Não dá pra acreditar em terra plana, não. Terra é redondinha. Tem dimensão paralela, vou acreditar em terra plana, rapaz. Mas aí tem isso, né? Que, tipo, o planeta Terra, e aí, por exemplo, quando você muda de dimensão, na outra dimensão, a Terra tem outra população que visita a gente, que são ETs, são terrestres de outra dimensão. Aí, em uma outra dimensão, o planeta Marte é ocupado por uma galera. Numa outra dimensão, o planeta que é ocupado é Vênus. Numa outra dimensão, essa civilização já tomou todo o sistema solar, porque se espalhou e também vem para cá. Então, essa frase final aqui me deu esse reforço, né? De que são 65 milhões de quilômetros mesmo que ele voou. Isso é, daqui para Marte a distância, porque esse planeta que ele foi é Marte, só que em outra dimensão. E não chama Marte, tem outro nome porque é em outra dimensão. Entendeu? Aqui, ó. Essa frase aqui que me pegou esse pensamento. Em uma estação espacial próxima a Akart, um lugar que parecia um ponto de transição entre dois mundos. Finalmente, quando a nave se aproximava da Terra e da Lua, Arthur Berlet teve a chance de ver nosso planeta do espaço. Ele descreveu a Terra como uma esfera de um azul vibrante, pequena, mas deslumbrante, vista a partir de sua posição distante.
Aí, A claridade iluminava apenas uma pequena parte da esfera, enquanto a Lua estava visível no lado oposto. Ao olhar para a América do Sul, Berlé percebeu que era noite naquelas regiões e o planeta emitia cores distintas. A primeira, da qual ele tinha certeza, era o azul vibrante da parte iluminada, que dominava a visão. A segunda cor era uma mistura de preto e azul, envolvendo a parte escura da Terra. A terceira era um cinturão, uma faixa de luz que circundava o planeta, visível tanto esse cinturão que circunda o planeta, provavelmente ele tá falando da atmosfera. na parte iluminada quanto na parte escura. Mas acontece-se que isso só foi realmente descrito 3 anos depois, quando Yuri Gagarin, o primeiro homem a viajar para o espaço, faria a primeira declaração que confirmaria: a Terra é azul. Arthur, sem saber, já havia captado com sua própria visão o mesmo encantamento que o cosmonauta sentiria ao ver o planeta de fora. Ao retornar, Arthur Berlé se isolou em um quarto e passou dias escrevendo e desenhando tudo o que conseguia lembrar de sua experiência. Seu relato foi registrado em cadernos sem margens, parágrafos ou pontuação, refletindo a urgência de transmitir tudo o que vivenciou. Dessa dedicação intensa nasceu o livro intitulado Os Discos Voadores e a Utopia. Embora tenha sido ridicularizado por muitos, sua história alcançou notoriedade, sendo traduzida para o alemão e até para o finlandês. Apesar das críticas e do descrédito, Arthur nunca alterou um único detalhe de seu relato. Ele morreu em condições simples, em 1994, aos 63 anos, e jamais desmentiu uma palavra sequer de tudo que relatou durante 36 anos. Será que Arthur Berlé realmente viveu essa experiência? Ou tudo não passou de uma história criada por sua imaginação? Independentemente da resposta, sua narrativa é um convite para refletirmos sobre o desconhecido e sobre as possibilidades do universo que nos cerca. Essa foi a história de Arthur Berlé. E aí, o que vocês acharam da história do Arthur Berlé? Ele não era analfabeto? Não. Ele estudou até a primeira série, ele não era analfabeto. Tudo bem, estudou até a primeira série, só quer dizer que ele não era muito... Provavelmente ele não era muito proeficiente na escrita, mas ele não era analfabeto, não. É que lá no começo do vídeo falava que ele comentou que ele só estudou até a primeira série e ele falava alemão. Aí o pessoal do chat falou, mas ele estudou a primeira série e falava alemão? Mas aí eu falei que não tinha nada a ver. A pessoa podia ser analfabeta e falar várias línguas. Não convenceu. Interessante, interessante. Sim, exato, pô. Você pode, inclusive, ele podia escrever em português e não escrever nada de alemão, mas ter falado alemão, né? E falar alemão. Então, é sobre isso. Comente o que achou dessa aventura, se você acredita. Achei um caso legal, um caso interessante. Um caso bem interessante. É que nessa história aqui, ó.